Ok, ok. Bom dia. Hoje, quarta-feira. Quarta-feira, 24 de setembro. Não me diz nada. Quarta-feira. Hoje quem joga futebol é na Argentina? É na Argentina ou é aqui no Brasil? Acho que é aqui no Brasil. É o Palmeiras. E amanhã joga o Flamengo na Argentina. E assim, de pequenas distrações, sabe, a gente vai levando a vida e de repente são décadas que vão se passando, tá certo? E a gente vai ficando para trás. Tem vários, como é que a gente pode dizer? Tem várias matérias no TikTok, sei lá como é que chama aquela rede ali, sabe, que mostra a evolução física. Eu não sei se é inteligência artificial que mostra, eles colocam uma música de fundo. A música é Words, que eu já usei aqui. Words não dizem, não tem palavras, não tenho palavras para dizer que te amo, essa coisa toda aí. Mas é só uma música e o fundo é a evolução física, etária, principalmente de artistas, de profissionais do cinema, tá certo? E homens e mulheres, certo? As mulheres são mostradas na sua voluptuosidade, certo? No seu poder de sedução, a palavra não vem, no seu aspecto físico, sabe, de atração do homem, certo? O Trump ontem na ONU, sabe, reproduziu essa ideia, sabe, de atração física, tá certo? Atração física que não se limita a gêneros específicos, tá certo? Pode ser de homem para mulher, pode ser de homem para homem, de mulher para homem, de mulher para mulher, tá certo? E de homens e mulheres para outras variações de gênero que não se sentem homem nem se sentem mulher, tá certo? Ou que migram de um gênero para outro, essas coisas assim. Enfim, mas o Trump saiu aí, sabe, com a ideia, sabe, com essa ideia. O Trump ele está envolvido, sabe, aí na meia-idade dele, ali aos 40, 50 anos, ele se envolveu, eu acho, com essa idade aí, com o Epstein, com o Jeffrey Epstein, aí um produtor de eventos, eu acho, sabe, que se metia aí, sabe, na época dominava a tecnologia de gravação, vamos colocar de gravação, os meios de gravação da época, sabe, de gravação de vídeo, de áudio. Tinha aqueles cassetes, certo, que a gente usava, e tinha aqueles cassetes de vídeo, tá certo? E me parece que ele arquivava isso, armazenava isso, tá certo? E armazenou as festas que ele fez. Trump, não sei se distraiu e vacilou e se deixou envolver. Se diz que o Jeffrey, ele era um espião do Mossad, ele era judeu ou sionista, tá certo? E era contratado pelo Serviço de Segurança e Espionagem do Mossad, de Israel, para gravar pessoas, e ele reunia figuras aí, sabe, pessoas importantes, personalidades importantes do meio artístico, do meio político, tá certo? Se diz, por exemplo, que aquele ex-presidente da República, o Clinton, sabe, estaria entre aí essas personalidades que foram filmadas por ele, tá certo? E o Clinton tinha ali o príncipe Andrei, eu acho que é Andrew, da Inglaterra, tá certo? Eu não sei se ele é sucessor ali, se ele está na linha dinástica aí de sucessão do pai dele, sabe? O velho, como é que chama o rei da Inglaterra hoje? O Charles, certo? O rei Charles, certo?
Mas assim, avançando, certo? Vamos avançando. E então o Jeffrey Epstein, sabe, fez filmagem de todos os eventos que ele produzia. E nesses eventos eram introduzidas meninas, sabe, mulheres jovens, crianças até adolescentes, sabe? E o Trump estava no meio, sabe, desses eventos aí, tá certo? Onde ali eram feitos leilões, tá certo? Leilões de corpos de meninas aí para fins lúbricos, para fins libidinosos, para fins eróticos, enfim, para todos os fins de sexualismo, tá certo? E hoje se fala então dos arquivos Epstein, certo? E o Trump está envolvido nisso, mas a despeito de tudo isso, esses arquivos estão na mão do FBI, tá certo? E ali a sociedade estadunidense, na figura de sua elite, sabe, aí, sabe, tem conhecimento dessas coisas. O Trump ele foi acusado de quase 40 ilícitos, entre ilícitos civis e ilícitos criminais, tá certo? E foi condenado em alguns, mas a despeito disso, sabe, ele não teve a elegibilidade dele de cidadão, tá certo, cassada, e assim se tornou presidente. Aqui no Brasil, o cidadão criminoso, sabe, ele perde a inelegibilidade quando a condenação decreta, sabe, dependendo do crime, sabe. Mas lá nos Estados Unidos não tem, sabe, essa coisa, tá certo, de impedir que pessoas concorram a cargos eletivos na Ágora, certo? Ali a cargos eletivos, cargos eletivos de governo, sabe? Para os três poderes republicanos, legislativo, para o legislativo e para o executivo, tá certo? O judiciário, os cargos dos judiciários, eles são escolhidos pelo executivo e pelo legislativo. E eu só sei dizer que, então, ali, sabe, de repente estavam Lula e ontem na ONU e estava também o Trump, tá certo? E eu falava de questões aí de sedução, tá certo? E o Trump saiu com essa, rapaz, sabe? Ali, sabe, um cara de pouco vocabulário, sabe, um cara de pouca estética, tá certo? O cara que não sabe fazer a citação de uma personalidade de algum livro de literatura, por exemplo, sabe, um cara de pensamento pobre, de retórica apenas prática, de uma retórica sofista, de uma retórica polemista, tá certo? É só isso que ele tem, sabe? É um cara do espetáculo, ele tinha um programa de televisão, O Aprendiz, tá certo? Aqui no Brasil, o Roberto Justus reproduziu, sabe, não sei se foi um franchising, sabe, que ele adquiriu, não sei. Mas assim, é um cara de espetáculo, de vender essas coisas assim, sabe, essas coisas de superfície, essas coisas de momento, essas coisas de distração, essas coisas de espetáculo, sabe, que você assiste, você vai para uma casa de espetáculo, assiste, depois você vai para sua casa e pronto, e acabou, tá certo? No dia seguinte você pode ir a outro espetáculo, e o Trump, ele é um produtor de espetáculo, sabe, ele tem consciência disso. Quem ensinou isso para ele foi o Steve Bannon, tá certo? Tem um cara que eu sou invocado, que o nome dele, sabe, mas é um tal de Sam não sei o quê. Eu acho que esse cara também foi marqueteiro político, eu não sei se ele já morreu. Essa notícia, eu acho que foi antes da Covid que eu tive essa notícia desse cara, desse Sam aí. Mas o Trump é remanescente desses aí marqueteiros ali dos Estados Unidos, sabe? E ele diz assim, rapaz, olha, cria o caos. O Olavo de Carvalho, me parece, fazia a mesma coisa, cria o caos, tá certo? E no diálogo não dá tempo de falar, sabe? Não dá tempo de falar. E mente, rapaz, mente, de modo que eu fico aqui falando nas minhas circulações, sabe? Nas minhas circulações de pensamento, que chamou já a atenção da minha filha, que diz assim, o senhor é circular. Ela não falou circular, sabe? Mas o senhor fica falando o tempo todo as mesmas coisas. Acho que ela pegou pesado comigo, rapaz, sabe? Mas assim, e nas minhas evanescências circulares, tá certo? Ou
Trump nas evanescências circulares dele, sabe? Ele vai e volta e fica criando mentiras, tá certo? Eu falava assim que na filosofia houve uma preocupação na Idade Média, e lá entre os gregos já, tá certo? E depois na Idade Média, dentro de escolas ali, sabe, que se renovavam, havia, por exemplo, a escola platônica, a escola aristotélica, neo-aristotélica, neoplatônica na Idade Média que estou falando, certo? O Tomás de Aquino, por exemplo, foi um neo-aristotélico. E a preocupação deles era com a verdade, eles estavam preocupados com os problemas divinos, sabe? E se preocupavam com a verdade, sabe? Com a verdade e a possibilidade, sabe? Da existência de um ser divino, de um ser criador, essa coisa toda aí. E então se usava a lógica, sabe, o raciocínio, sabe, as técnicas de raciocinar, sabe, e por aí iam, tá certo? Essas técnicas de raciocinar, elas tiveram seu valor quando depois são usadas hoje dentro do campo da ciência, sabe, ali nos seus múltiplos aspectos de você para fazer uma pesquisa, para desvendar aí, sabe, um fenômeno, você faz aí uma hipótese, sabe, submete a teste, sabe, cria uma tese, sabe, cria uma antítese, quer dizer, no fundo você fica indo e vindo, mas o fato é que na Idade Média e nos nossos tempos também, muito se especulou. Na Idade Média foi um tempo de especulação. Eu lembro que eu ouvi essa palavra especulação lembra espelho, tá certo? E assim, o espelho lembra fenômeno, certo? A palavra fenômeno, sabe? Eu acho que traduz a mesma coisa. Então se diz que na Idade Média se praticava especulações a respeito da verdade das coisas, sabe? A respeito da essência das coisas. E aí, sabe, esse todo campo aí, sabe, de especulação se chama de metafísica. O campo da física vai ser essencialmente o campo empírico, sabe, o campo que a ciência vai trabalhar depois, certo? Então nós vamos estabelecer um campo metafísico durante a Idade Média e um campo físico na modernidade, podemos dizer assim, embora ali, sabe, na modernidade ainda, ali pelo século XVIII, XIX e até hoje mesmo, sabe, se pratica a metafísica. Tá certo? Ali o Kant ele foi um metafísico, certo? O Kant não foi um cara de laboratório, o Hegel não foi um cara de laboratório, tá certo? Schopenhauer, o Heidegger, certo? O Husserl. Outro dia meu filho falou, sabe, que ele fez um trabalho lá na faculdade, no curso dele de psicologia, sobre o Husserl, sobre o existencialismo husserliano. Eu lembro que ele chegou comigo e disse, olha, ei pai, eu vou aproveitar, sabe, seus conhecimentos de filosofia para falar do Heidegger. Eu digo, rapaz, nem conta comigo, rapaz, que o Heidegger, o que eu tenho, sabe, é conhecimento de consumo, rapaz, para o meu consumo próprio, tá certo? Eu não conheço o Heidegger na profundidade, eu nunca li um livro de Heidegger, certo? Ele escreveu o ser e o nada, não sei como é que é, qualquer coisa assim, o ser e não sei o que, tá certo? Depois a gente pode ver isso aí, sem compromisso. O porra do Sartre foi na mesma direção, também foi um existencialista. Ou seja, esses caras que se preocuparam quando se fala em existencialismo se preocupa com aí, sabe, o mundo na superfície, tá certo? Com a vida individual de cada um, tá certo? Com essa vida que está dentro de um corpo, dentro do corpo, sabe, de cada um, tá certo? E se vai levando, tá certo? Porra, isso eu creio que seja o existencialismo, tá certo? E porque nós não somos santos, o espírito, rapaz, sabe, não tem a preocupação com o espírito, sabe, ou se desvenda, se tenta aí, sabe, examinar a vida do espírito dentro de nós, porque o corpo humano, sabe, é matéria e espírito, rapaz, tudo uma mesma coisa, sabe, dentro, tá certo? E quando se fala de existência, estamos falando da existência total do corpo do ser humano, tá certo? E eu só sei dizer que a metafísica na Idade Média se praticou fundamentalmente a metafísica, certas especulações. Quando Saussure, no século XIX, vai ali, sabe, escrever sua obra, como é que o pessoal fala, hein? Sua obra, não vem o nome agora, tá certo? Seminal, a palavra veio. A sua obra seminal, tá certo? Que foi o curso de linguística geral, tá certo? Ele, sabe, procurou se dedicar, sabe, a fazer ciência, tá certo? A elaborar uma teoria científica a respeito da linguagem, tá certo?
Eu queria me lembrar o que fazia antes dele, o Nietzsche, por exemplo. Eu poderia ver aqui, sabe, o Nietzsche. Deixa eu ver se eu resgato essa palavra aqui. Toda vez que eu quero falar do Nietzsche, eu me lembro que ele foi professor, e eu sempre quero crer que ele foi um professor do que a gente chama hoje de ensino médio. Aqui, deixa eu ver aqui. Aqui diz que, aqui, bora ver, aqui, quando fala dele aqui no geral, tá certo? Nascido para falar dos aforismos e tal, entendeu? Bora ver aqui, quando fala que, deixa eu ver, uma palavra, sabe, é um campo de conhecimento que antecedeu, né, a pesquisa que o Saussure fez, tá certo? Aqui, filólogo, a filologia, tá certo? A filologia é o estudo da linguagem em fontes históricas escritas, tá certo? É isso aí, sempre eu quero lembrar dessa palavra filologia, tá certo? E a porra da palavra não vem, rapaz, sabe? Por quê? Porque não vem? Porque eu circulo pouco essa palavra, sabe, no meu vocabulário, sabe, no meu uso do vernacular, tá certo? Mas o Nietzsche, para mim, sabe, ele se dedicou a fazer pesquisas históricas em documentos escritos, tá certo? E esse campo aí de documentos escritos, de fontes históricas escritas, é o campo da filologia. E antes de Saussure, quando se procurava ensinar a linguagem, eu penso que aqui, por exemplo, na UFPA, ou lá, sim, na UFPA, onde eu fui professor, tá certo? Num campus dessa universidade, tá certo? Eu ensinei linguística, certo? Mas antes da linguística tinha a professora Thelma Lobo, por exemplo. Eu não lembro do professor que participou da minha banca de seleção, mas eu lembro da Thelma Lobo. E tinha mais uma outra professora que eu não lembro o nome também. Mas a Thelma Lobo, ela foi vice-reitora, inclusive, aí numa gestão aí, sabe? Do Romero, do Ximenes, Marcos Ximenes, eu acho. Aí eu só sei dizer, rapaz, sabe, que o Nietzsche foi filólogo, e até uma Lobo, eu acho que quando ela fez o curso de letras dela, ela estudou filologia. Será que ela estudou filologia ou já foi linguística dissociada? Eu não sei dizer. Mas assim, eu sou invocado e digo, sabe, que o Nietzsche, assim, ele veja que ele fez pesquisa, sabe, buscou fontes históricas escritas, ele se especializou no grego, por exemplo. Eu acho que ele lia o grego, não sei se ele lia o grego, talvez não falasse, certo, mas talvez pudesse ler, pudesse escrever em grego, não sei, da mesma forma como se escreve em latim, não sei. E a palavra é filologia, e tá aí a palavra dada, tá certo? Mas eu só sei dizer, rapaz, sabe, que eu falava das especulações. Então veja que antes de Saussure prevalecia a filologia, e ali, sabe, tirando esse aspecto dessas buscas em campos em fontes históricas, certo? Em fontes históricas, em fontes documentais, tá certo? Em fontes históricas escritas, fontes documentais. É bom que se reprise bem isso, tá certo? Veja o Nietzsche, certo? Ele, então, sabe, a parte disso, sabe, o que existiam eram as especulações, tá certo? Ele próprio, sabe, se esmerou em produzir também especulações, tá certo? Que o Nietzsche, ele não foi para laboratório, certo? Ele ficou no campo da teoria, observando o que estava ao redor, o significado da palavra teoria, isso, certo? É o produto do que se observa ao redor, tá certo? Teoria. E então tem a ver com a empiria, tá certo? Então o Nietzsche se limitou, sabe, em ser um empírico, em dar ouvido aos seus sentidos, tá certo? E a partir dali, sabe, escrever, produzir, aí, sabe, produzir textos, tá certo? Textos aí, sabe, que podem ter podem ter esforços aí, sabe, eu queria lembrar que a palavra mais não vem, tá certo? Esforços do estilo que Montaigne escrevia, tá certo? E o Nietzsche, sabe, ele foi marcadamente aí, sabe, um cara que operou com o tal de aforismo, tá certo? Aforismo é um gênero textual, uma obra, sabe,
caracterizada por frases breves que possuem uma definição de um preceito moral prático. O meu irmão Zé Wilson se especializou em aforismos também, tá certo? Eu lembro que ele produzia uns 2 ou 3 livros, um finado irmão que eu tive. E eu não sei se ele fazia isso de cálculo pensado, tá certo? Mas o texto dele era cheio de aforismos, tá certo? E não sei se ele bebeu na fonte de Nietzsche, eu não sei dizer, tá certo? Mas eu queria lembrar, quando eu falo que meus textos eles querem ser crônicas, tá certo? Querem ser crônicas, mas querem ser um outro tipo de experiência textual, sabe? Que se você não precisa necessariamente, sabe, ficar aí sabe, evocando outras autoridades, sabe, outros autores, tá certo? Onde você procura ser sui generis e procura ali então fazer especulações e vai levando as especulações, portanto se tornando aí um cara metafísico, tá certo? E é isso aí que é, tá certo? A palavra agora não vem. Eu estava lembrando de Montaigne. Montaigne foi o cara que se aprofundou. Deixa eu ver se eu acho aqui Montaigne. O ensaio, a palavra ensaio que eu queria lembrar, tá certo? E eu penso que os escritos de Nietzsche sejam ensaios, tá certo? E ele se esmerou, então, nessa opção de produção textual, tá certo? Nietzsche, tá certo? Quando já são agora 20 minutos de vídeo, sabe? Acho que eu vou chamar esse vídeo, sabe, de Nietzsche. Eu não sei se eu já chamei no passado, eu vou chamar de novo. Rapaz, eu só sei dizer, rapaz, que é isso aí, tá certo? E de repente, então, a gente cai no nosso tempo, sabe? Nós estávamos ali ontem, 23, hoje são 24, e ontem, 23, estava o Lula, rapaz, ali, sabe, na ONU, sabe, na Assembleia da ONU, Lula, presidente do Brasil, o líder político, sabe, brasileiro, o líder que nos lidera, desculpem aí, sabe, a repetição, a redundância, tá certo? Mas é isso, tá certo? E veja que ele é um operário, tá certo? Um operário, sabe, que conseguiu, aí, sabe, um proletário, sabe, que conseguiu galgar o poder, tá certo? E hoje, sabe, enfrenta aí, sabe, uma responsabilidade medonha, tá certo? E ontem ele estava lá na ONU, foi o primeiro a discursar por uma questão de tradição ali na ONU. Depois dele veio o Trump, e o Trump estava muito puto. O Trump é outro, rapaz, sabe, um cara dos espetáculos, como eu falei, tá certo? Eu falava ainda agora dele ali, sabe, ali na televisão, produzindo, desempenhando, performando o Aprendiz, tá certo? Um programa de espetáculo na TV americana, nas TVs americanas ali. E ontem, rapaz, o cara foi igual o Fux, sabe? Quando ali, sabe, na ONU são ali, sabe, dispensados 15 minutos para cada um dos interventores ali, tá certo? Depois do Lula, o Lula acho que ficou 15 a 20 minutos, certo? Acho que eles dão uma tolerância de 5 minutos a mais. Eu só sei, rapaz, que esse tal de Trump, rapaz, feito Fux, sabe? Porra, bicho, sabe? Se deixasse ele, sabe? Ele passava o dia inteiro falando ali. E eu já disse, eu estava pensando, sabe? Quando tem uma linguista, uma historiadora de linguagem, Kalisteva, como é que chama? Linguista... eu queria falar dela outro dia, Kristeva, Júlia Kristeva, tá certo? Ela é húngara, me parece. Deixa-me ver aqui, Júlia Kristeva é húngaro-francesa, certo? Não sei se é húngaro-francesa, vou já saber, tá certo? Júlia Kristeva é uma filósofa, linguista, crítica literária, psicanalista e teórica feminista búlgaro-francesa, tá certo? Eu acho, sabe, uma vez eu dei uma aula e eu anotei um texto, tá certo? E nisso aí, sabe, tinha a história, sabe, de que ela apontava que ali no meio dos gregos, ali nas relações sociais entre gregos e imigrantes, tá certo? Pessoas que vinham de fora da cidade, da polis, para adentrar os muros ali, sabe? Os gregos, homens e mulheres, sabe, se distinguiam, sabe, desses aí que entravam na cidade, fossem eles migrantes, sabe, escravos ou não escravos, certo? Meros comerciantes ou meros passantes por ali, eu não sei, mas ele, assim, para estabelecer a diferença, sabe, ali da tribo deles ali, tá certo?
Ele dizia que essas pessoas eram barbarói. E daí a minha dúvida, se eu chamo esse vídeo de Nietzsche, sabe, o barbarói, para traduzir, sabe, essa impressão que a Júlia Kristeva apontou, de que os gregos... Eu falei Kristeva aqui porque veja que ela diz aqui que ela é búlgaro-francesa, tá certo? E os franceses costumam acentuar as palavras na última sílaba, sabe? Então, Kristeva, eu falei Kristeva, tá certo? Eu não sei, embora não tenha acento aí. Julia Kristeva, não sei se é assim que é em francês. A entonação também não sei se está certa. Mas ela apontava isso, que os gregos, sabe, diziam que essas pessoas que vinham de fora, eram introduzidas na cidade, não sendo deles, eles eram barbarói, tá certo? Eram barbarói porque, em grego, barbarói traduz aqueles que falam fazendo biquinho, feito passarinho. Eu vou repetir. Barbarói são aqueles que falam com biquinho, sabe, imitando passarinhos. O Trump, sabe, só para invocar e desfazer dele, sabe, criticar. Eu não gosto desse cara, tá certo? Esse cara é um enrolador, rapaz, sabe, é um polemista do caralho, entendeu? Porra. Ele não presta, rapaz, sabe, ele não presta. Eu fico olhando pra mulher dele ali, sabe, a Melânia, sabe. Aquela mulher, rapaz, sabe, ela tem cara de sofredor, olha, porra. E ontem ela tava lá com ele ali, sabe. Rapaz, aí os barbarói, tá certo? Aí, veja, teve um cara aí que criou uma plataforma de rede social, tá certo? E chamou de Twitter, tá certo? E disse que ali, sabe, quem faz postagens nessa rede, sabe, faz postagens designadas de tweets, tá certo? Tweets, para dizer que são aqueles ali, sabe, aqueles pipios de passarinho, tá certo? De pipio de passarinho. Teria que ver aí a palavra tweet e Twitter, certo? E eu acho que ele copiou, sabe, essa ideia da Júlia Kristeva, tá certo? E o Trump, para mim, sabe, ele fala com biquinho, tá certo? Portanto, ele é um barbarói, tá certo? Ele não tem força, rapaz, ele não é um cara que grita, sabe? Ele não é um cara, assim, sabe, de alternância vocálica, tá certo? Como é que a gente chama essa coisa da fala? Se eu perguntasse para minha filha, ela iria dizer, tá certo? A entonação e aí os altos e baixos, sabe? Aí, tá certo? É um fenômeno da fonética, tá certo? Essa coisa da entonação, tá certo? Entre agudos e graves, tá certo? Você levanta a voz e baixa, tá certo? Você vai ali criando aquele efeito retórico, tá certo? O cara, sabe, ele é monotônico, rapaz, sabe? Ele vai ali miudinho, um saco. Mas ele faz isso para torturar porque ele é um cara mau, tá certo? E ontem ele veio com esse papo, rapaz, sobre Lula, tá certo? Dizendo que... Só faltou dizer, sabe, o que Bolsonaro falou para ele, I love you. Trump, I love you, não tendo palavras para dizer, sabe? Sendo um filho da puta, um pernóstico, um lúgubre, sabe? Um libidinoso, sabe? Um cara escroto aí do mundo aí, sabe? Dessas ações aí, escrotas do sexo, entendeu? Bolsonaro, eu tô falando. O Trump vai na mesma direção, tá certo? São dois fudidos na mesma arte aí, sabe? Nessa arte aí da fodidão, tá certo? Porra, esse cara não presta. Nem o Trump, nem o tal de Bolsonaro, tá certo? E o Bolsonaro, quando viu o Trump, disse, Trump, I love you. E o Trump ontem falou, disse que rolou uma química, sabe? Que porra de rolar química, rapaz, sabe? Ah, caralho, sabe? Rolou um feromônio, tá certo? Quem tem um feromônio, me parece, são as fêmeas, tá certo? E aí, sabe, para fazer o processo aí, sabe, de aproximação, de sexo, entendeu? A fêmea, rapaz, sabe? Porra, o macho não tem feromônio. O feromônio, eu acho que é um hormônio, sabe, que escorre ali pelo órgão sexual, sabe, da fêmea, tá certo? Eu não sei. E exala um odor, tá certo? E que no mundo animal, aí, sabe, não humano, sabe, ali, sabe, as narinas, sabe, os animais são assim, aí, sabe, tem as narinas, sabe, o sentido do odor. Como é que chama o sentido do odor? Sabe, aí de captar odores, tá certo, é forte, tá certo? Você vê, por exemplo, o cachorro, o gato, sabe? São os animais que eles têm dentro de casa. Eu não tenho aqui animais aqui dentro de casa, exceto baratas e ratos, que eu não vejo, tá certo? E carapanãs que eu não vejo, tá certo?
Mas, rapaz, eu só sei dizer. Sei que tem calangos ali no meu quintal, tá certo? Hoje quase eu piso em cima de um deles ali, sabe? Mas assim, rapaz, sabe, eu só sei dizer que esse Trump veio com esse papo aí, rapaz, quando já são 20 minutos de vídeo, veio com esse papo furado aí, falando aí de rolou, sabe? É tipo o Bolsonaro rolou um clima, tá certo? Rolou uma química, disse o Trump, rolou um clima, sabe? Disse o Bolsonaro quando viu umas meninas venezuelanas, tá certo? Enfim, rapaz, esses caras sujos aí, tá certo? Sujos do meio dessa sujeira aí toda aí que nos envolve, sabe? E eu só sei, rapaz, que tá rolando isso no país, na Ágora, tá certo? Foi isso que a gente viu de ontem para hoje, é só isso que a gente tem aqui para comentar. Eu coloquei notícias aqui na Folha de São Paulo, no Estadão, no Brasil 247, aqui, sabe, aonde mais, no Globo, tá certo? Até que o Globo, líder não sei de onde, líder do PCC morto pela PM, integrou o bonde dos 14 e planejou atentado, não sei mais o que, tá certo? Aí eu planejei um bocado de coisa aí, mas em 30 minutos não dá, rapaz, eu faço a minha parte aqui, tá certo? E quando eu vou querer colocar outras questões aí de interesse assim, mais gerais, não dá pra colocar, eu vou ficando por aqui, rapaz. Que eu sou um caboclo falador, meu nome é Ernest, sabe? E quem fala muito, sabe, dá bom dia a cavalo, bom dia.